Olá, seres amados, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos explorar o capítulo 11, 12 e 13 do livro O Poder da Consciência, de Neville Goddard. Hoje nós vamos entender como você é capaz de mudar a sua realidade. Também vamos ver a importância de você dominar a atenção interna. E também o poder, de você aceitar o seu sonho, o seu desejo, como se fosse real, ainda sem você ver no seu mundo físico. Eu me chamo Karina Selle, ajudo você a despertar sua consciência e equilibrar a sua energia. Vamos para o vídeo? Bem, antes de eu ir para o vídeo propriamente dito, peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para que vocês possam receber os vídeos. Também, antes de começar, eu quero contar uma história que é sobre esse capítulo que vamos estudar, esses 3 capítulos que vamos estudar. O capítulo 11, que é sobre o intervir, a intervenção. O capítulo 12, que é sobre o controle subjetivo. E o capítulo 13, que é sobre a aceitação. Essa historinha vai servir para que vocês entendam o que eu quero dizer durante o desenrolar do vídeo. Então, vamos lá. Era uma vez uma garotinha, uma menininha que sonhava. Essa menininha, ela sonhava alto. Essa menininha, ela primeiramente começou a sonhar com uma família feliz. Ela sonhava com seu pai, com a sua mãe e com ela mesma. Ela sonhava com a família feliz dentro dela. Ela pequenininha, né? E começou a sonhar com seus brinquedos. Começou a sonhar com cada brinquedo que ela queria possuir. E começou a materializar os seus brinquedos, seus patins, suas bicicletas, suas bonecas. A menina sonhava. Ela sonhava alto. Ela começou a sonhar com as suas roupinhas, com seus sapatinhos, com seus calçados. Ela imaginava cada detalhe. Depois, começou a sonhar com a sua vida futura, com o seu futuro. Ela sabia que dentro dela, ela podia. Ela tinha uma confiança, uma certeza de que aquilo que ela estava sonhando, um dia ia se materializar. E a menininha começou a sonhar alto. Logo, a menininha começou a sonhar em formar uma família. E sonhou em formar sua família, em ter a sua casa. A menininha simplesmente sonhava. Quem se identificou com essa história? A história da menininha que sonhava. Quem de vocês se identificou com essa história? Quando nós somos crianças, a gente tem um poder de imaginação muito forte, muito grande. E o que mais a criança faz é sonhar. Ela sonha, ela acredita, ela não duvida. Hoje, no capítulo 11 de Neville Goddard, vamos ver a questão da imaginação. Agora, já entrando no capítulo 11, Neville diz, a intervenção é o título do capítulo 11. E Neville fala lá que o poder que nós temos de mudar a nossa realidade,
de alterar o curso da nossa vida, de mudar o nosso futuro. E Neville fala que primeiro a gente precisa acreditar. Acreditar nos nossos sonhos, acreditar que esse sonho pode ser real, né? Então, para que eu possa mudar a minha realidade, para que eu possa mudar o curso da minha vida, para que eu possa fazer essa intervenção, eu preciso acreditar que isso é possível. E aí, entre o acreditar e o intervir, há um espaço. Há um espaço. Entre o acreditar e o intervir, há um espaço. Porque para que eu possa intervir, eu tenho que criar dentro de mim o sentimento, para que esse sentimento crie as ideias, as condições e as circunstâncias para fazer com que o meu corpo se mova e eu consiga intervir na minha vida. Então, a importância da gente acreditar é grande. E é aí onde eu quero chegar com vocês. Porque muitas vezes nós temos crenças que nos impedem de chegar a essa intervenção. Por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas crenças, a gente começar o processo de limpeza das nossas crenças. Porque quando a gente começa a limpar nossas crenças, a possibilidade é muito maior de a gente conseguir acreditar nos nossos sonhos. Então, se você tem crença de merecimento, a crença de merecimento vai bater justamente aí. Às vezes você tem o desejo, você deseja, mas você não consegue sustentar durante o dia. Por que você não consegue sustentar durante o dia? Porque existe uma crença que impede você de sustentar esse sentimento. E merecimento é justamente, essa crença de merecimento bate aí. Porque se você tem crença de merecimento, você não consegue sustentar esse sonho durante o dia. Então, a importância de limpar essas crenças. A importância de que você comece a limpar essas crenças, para quê? Para que você comece a acreditar, sua mente comece a acreditar, você criando esse sentimento sustentado, o sentimento vai fazer com que a sua mente crie as ideias, as condições e as circunstâncias para que você consiga criar forças e intervir no seu sonho, intervir no curso da sua vida, mudar a sua realidade. Então, Neville Goddard, nesse capítulo 11, ele fala: existe você atual e existe você no futuro. Mas o que é que faz você sair de um lugar para o outro? A imaginação. Eu vou demonstrar para vocês aqui agora. Então, vejam, aqui está você atual. Você atual, né? Você precisa acreditar no seu sonho, você precisa limpar suas crenças para que você possa chegar aqui, você no futuro. Mas o que é que faz com que eu chegue lá? A sua imaginação. A sua imaginação é o que leva você a chegar aqui, no seu eu do futuro. Então, a nossa imaginação, a gente tem de graça, é uma ferramenta que veio com a gente. A gente tem ela de graça, meus queridos. Os seres vivos, eles têm a capacidade instintiva de reagir ao ambiente, né? Já nós viemos com a imaginação. Nossa imaginação é comparada a um simulador de alta precisão. Ao você se imaginar no seu sonho, o cérebro ativa,
redes neurais que seriam acionadas se você estivesse vivendo aquela realidade naquele momento. Entenderam mais ou menos? A sua imaginação é um simulador de alta precisão. Quando você fecha os olhos e você pensa no seu desejo, o seu cérebro ativa redes neurais que faz com que o seu corpo entenda que você já está naquela realidade que você deseja estar. Então, a ferramenta da imaginação é sua. Você usa como você quiser. Então, o poder de manipular a realidade também é seu. Você pode usar a qualquer momento. Mas por que você não consegue usar da forma como deveria? Porque existem crenças que impedem você disso. E por que eu usei o exemplo da menininha? Porque a menininha, quando ela tá lá com seus 5 anos, 4, 7 anos, né? Ela ainda não tem essas crenças todas que impedem ela de sonhar, né? Então ela consegue acreditar piamente naquilo que ela acredita. Já o adulto, já depois de várias experiências vividas, né? De vários traumas, crenças, isso aí faz com que impeça ele de viver aquele sonho. Não é nem de viver, porque viver ele quer, de acreditar nesse sonho. Então, o capítulo 11 de Neville Goddard fala justamente sobre isso. E vamos a um trecho do capítulo 11, que ele fala o seguinte. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. João 1, 10. O que ele quer dizer com isso? É um versículo da Bíblia, João 1, 10. Então, o que João 1, 10 quer dizer? Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem é ele? A imaginação que todos nós temos. Então, ele, a imaginação, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Por quem? Pela imaginação. E o mundo não o conheceu. Aí você me pergunta, e por que o mundo não o conheceu? Porque a imaginação está dentro de nós, nos pertence. Ela é invisível. Ela pode criar qualquer coisa. O mundo não o conheceu. O mundo jamais vai o conhecer, porque está dentro de você. Não está fora. O mundo, a imaginação está dentro de você e ela é comparada ao reino dos céus. Ao reino dos céus. A imaginação está dentro de nós. A nossa centelha divina está dentro de nós. É ela quem molda essa realidade. Então, quanto mais você der atenção ao seu sonho, usando essa ferramenta da imaginação, você está moldando a substância original, dando forma àquilo que você tanto sonha. Lembra dos primeiros vídeos da série de Neville Goddard? Que a luz é a consciência, a substância original, molda a sua realidade da forma ou daquilo, ou a partir daquilo que você acredita. Que você acredita como real. O conceito de si mesmo. Então, essa substância original vai trabalhar em cima disso, daquilo que tem na sua consciência. A consciência é a causa de tudo na sua vida. Então, a partir do momento que você usa essa imaginação, tudo se manifestará da forma como você acredita. Comece a pensar. Pronto, você tem seu marido. E aí você começa a pensar. Meu marido me acha linda. Meu marido me acha maravilhosa. E você vai sustentar isso por um bom tempo. Vai sustentar que ele lhe acha bonita, maravilhosa, lhe vê com os olhos assim, maravilhosamente.
Você é linda, você é responsável, você cuida bem da sua casa, cuida bem de você. Pense isso. Passe um tempo pensando isso. Quando chegar mais ou menos um tempo, seu marido vai estar dizendo que você é bonita, que você é linda. Por quê? Porque você moldou a substância original, aquilo que você acreditou como verdade. Bem assim é o seu sonho. É fácil, meus queridos. Só que temos que começar a acreditar e começar a limpar algumas crenças que façam com que isso impeça disso acontecer. Então, agora vamos ao capítulo 12. Vamos falar sobre o controle subjetivo. Então, acabamos de falar, meus seres amados, sobre a imaginação como ferramenta para mudar a sua realidade, né? Só que só ela não basta. A gente precisa ter uma atenção controlada, a gente precisa dominar internamente a nossa atenção, não é verdade? Então, Neville fala aqui ele fala sobre a importância desse controle interno, que a imaginação só, ela não basta, a gente precisa manter a atenção. E ele fala aqui da atenção direcionada objetiva e da atenção direcionada subjetiva. Eu falei para vocês sobre a menininha que sonhava. Essa menininha, ela passa o tempo todo controlando, dominando o seu estado interno. Quando nós somos crianças, nós temos essa capacidade de manter o nosso foco naquilo que a gente quer, né? Então, nós somos super poderosos. Quando a gente é criança, a gente tem um poder grandioso. E ela tem essa capacidade de dominar internamente aquilo que ela quer. Então, é essa capacidade que nós adultos temos que ter para mudar a nossa realidade, controlar, focar naquilo que a gente quer, né? A gente imaginar e manter essa imaginação, né? Então, Neville fala o seguinte: quando mantemos o foco fora da imaginação e reagimos o tempo todo à nossa realidade material, é só isso que a gente vai manifestar. Então, se a gente reage, né? Vamos dizer, a uma situação, vamos dizer que a gente tem uma situação de escassez. A gente está vivendo uma situação de escassez. E se a gente ficar olhando para essa situação muito tempo, meus queridos, se a gente ficar reagindo a isso, é isso que a gente vai manifestar. Então, se as coisas não estão da forma como você queria, você não pode reagir a essa realidade física, material. Você tem que começar a reagir à sua realidade que você tanto sonha, né? Ah, Karina, vocês percebem que eu falo muito sobre isso, mas é exatamente isso que a série de Neville Goddard vem ensinar para que vocês consigam mudar a realidade de vocês, não reagir a esse estado físico, né? Não reagir à escassez, não reagir a uma geladeira vazia, não reagir a um sofá velho, não. Você tem que manter a imaginação no sofá novo, na geladeira cheia. Então, o que você quer? Você não quer materializar a sua geladeira cheia? Então, a atenção direcionada tem que ser na sua geladeira cheia. Então, a atenção direcionada subjetiva, ele está falando justamente sobre isso, na sua capacidade de imaginação. O seu foco tem que estar na sua imaginação. Então, reagir ao que você quer e não ao material, ao físico. Porque ao físico você só vai conseguir ter as mesmas coisas, os mesmos resultados, as mesmas crenças rodando. Então, qual é a chave para a transformação? Isso que eu acabei de falar para vocês. Tirar o foco dos problemas do mundo físico e colocar o foco naquilo que você quer, na sua imaginação.
Atenção controlada, sentimento sustentado, atenção controlada. Para visualizar aquilo que você quer. Manter o seu foco nisso, meus seres amados. Então, vamos lá. E quais os cuidados, né? Evitar se deixar levar pelas distrações do dia a dia. Porque nós temos nossas obrigações, nossas responsabilidades durante o dia. E alguma coisa ou outra vem tirar você do seu foco. Mas aí é onde está todo o segredo. Quando eu falo de postura interna, eu falo dessa postura, de não deixar seu sonho para trás. Continue percebendo o seu sofá novo, mesmo que veio alguma coisa tirar a sua atenção. Volte a sua atenção para o seu sofá novo. Não permita que nada lhe tire do seu sonho, do seu foco. Porque as coisas vêm justamente para mostrar a você, não, isso aí é só sonho seu. O que é real é isso aqui que você tá vendo, esse sofá velho aqui. Não permita, porque a mente, ela é um belo instrumento, né, de cálculo, de raciocínio, de tudo. Temos a nossa imaginação, tudo, mas se você deixar, ela vai dizer a você que você não tem que estar olhando o seu sonho, não. E quem é que vai dizer isso? As crenças que estão lá. As crenças velhas, antigas que estão lá. Faz com que sua mente diga que não. Mas você tem que ser mais forte. Você tem que ser mais forte. E aí a importância de você pegar e limpar as suas crenças. Começar o seu processo de limpeza do Ho'oponopono. E é isso. E a última observação aqui do capítulo 12 é: se não evitar se deixar levar pelas distrações do dia a dia, senão o desejo perde força e não se solidifica no subconsciente. Então, você precisa manter essa atenção. Por quê? Porque senão seu sonho perde força e não se solidifica no subconsciente. Né? Então, a importância aí de você manter a sua atenção focada. Então, vamos ao capítulo 13 agora. Bom, meus seres amados, antes de começar o capítulo 13, eu quero falar para vocês sobre algumas dúvidas que algumas pessoas têm sobre em relação às contas para pagar, né? Que muitas vezes a gente quer ir para uma realidade de abundância, só que essas contas a pagar quer tirar a nossa atenção do nosso sonho, né? Então, eu sempre digo para vocês assim, que vocês não devem focar nas contas para pagar, e sim na abundância, naquilo que você quer. Aí pode surgir na sua mente, e eu esqueço as contas? E se eu esquecer de pagar as contas, né? Que pode ser a dúvida de algum de vocês. Então, o que acontece? O que vocês devem fazer? Não digo para você deixar de pagar suas contas ou agir com irresponsabilidade. Não, ao contrário. Você deve pagar suas contas sim, né? Organizar tudo direitinho, como você vem fazendo. Só que no campo emocional e mental, você não deve focar nessas contas, porque se você foca nessas contas, o sentimento é de falta. Você está enviando uma energia de falta, de escassez. Então, o que você faz? Pegue suas contas e comece a agradecer por elas. Agradeça pela energia, agradeça pela água, agradeça pelo seu gás, pelo seu botijão de gás, agradeça pelos seus boletos. A energia tem que ser de gratidão. O universo tem que sentir que você é grato por aquele serviço. Entende? Então, você vai agir com gratidão em relação às suas contas, né? Agradeça pelo seu serviço, porque quanto mais você é grato, mais bênçãos vêm para a sua vida. Você começa até a ter desconto. Ter desconto na água, ter desconto na energia, que já aconteceu muito comigo. Já aconteceu muito comigo. Eu começava a agradecer e aí as faturas de energia, de água vinha com muitos descontos, valores pequenos,
né? Só porque eu estava agradecendo por aquela conta. Então, você não vai esquecer da conta. Você não vai se preocupar. Você não vai se preocupar. Você vai só agradecer pelas suas contas. Pensar nelas de forma alguma. Não se deve pensar em dívidas. Essa é a dica bônus que eu dou a vocês hoje. Não sei se vocês sabem, mas a gente não pode pensar em dívidas. Elas existem. Deixa elas lá. No dia certo, vocês vão e pagam. A gente não pode pensar nas dívidas, a gente tem que pensar na forma como o dinheiro vem para nós. Como você quer que o dinheiro venha para você? Se você quer dinheiro, você tem que pensar na forma como esse dinheiro vem. Certo? Se você faz crochê, imagine chegando vários pedidos de crochê para você, né? É uma forma, né? Imagine o dinheiro chegando de forma fácil, sem esforço. Usa a criatividade. Você tem que pensar no dinheiro, na forma como o dinheiro vem, e não em dívidas. Bom, então, vamos ao capítulo 13. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o meu e-book do Ho'oponopono. Esse meu e-book do Ho'oponopono, eu já comecei a escrever ele e ele vai conter crenças, né? Vai ter como trabalhar as crença de autoestima, de baixa autoestima, de escassez, né? De merecimento, da ancestralidade. Também vai ter para limpar as inspirações, para limpar as crenças, para poder você ter as inspirações, você aumentar a sua intuição. Então, no meu Ho'oponopono vai trabalhar 4 pilares, que é a baixa autoestima, a escassez, o merecimento e a ancestralidade, e para ouvir as inspirações, no caso são 5. E vai ter um programa de 21 dias para você controlar a sua energia. Para você controlar e manter essa energia, para que você consiga manifestar com mais facilidade os seus sonhos. Então, quem tiver interesse, o link está na descrição do vídeo, o link do WhatsApp, que logo eu vou postar lá, com uma condição especial. Para quem tiver interesse, sinta-se, né? Sejam bem-vindos lá. Então, vamos lá. No capítulo 13, nós vamos falar sobre a aceitação. A aceitação tem a ver com o primeiro capítulo lá da intervenção. Eu falei para vocês que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos. E essa aceitação tem tudo a ver com esse acreditar. Quando eu acredito nos meus sonhos, eu tenho que saber que ele já existe como real no mundo da minha imaginação e não no mundo físico. A aceitação tem a ver com isso. Tem a ver com que você acreditar que o seu sonho já é real dentro de você. Você tem que colocar isso na sua mente. Que meu sonho já é real dentro de mim, primeiramente, antes que ele se materialize no mundo físico. Esse aí é um dos pulos do gato que eu acho que a maioria das pessoas não entende isso. Que primeiro você tem que internalizar dentro da sua mente. O que é real para mim é o que está dentro de mim. O que é real para mim tem que estar é o que está dentro de mim. Você tem que repetir isso muito para sua mente, para que ela entenda que o que é real é o que está dentro de você, para depois ele se materializar no mundo físico. Então, é a importância de vocês também escutarem esses vídeos que eu faço, de ler, de sempre estar lembrando todos os dias. É importante eu saber que o que é real é o que está dentro de mim, antes que ele se materialize no mundo físico. Repita isso para você todos os dias, porque é como se fosse uma reprogramação para sua mente. Porque você não sabe o que ela acredita antes. Possa ser que ela não acredite nisso. E ela vai dizer para você, se as suas crenças for crenças que não lhe ajudam, ela vai começar a dizer que não, que você
não deve não fazer isso não, que o que é real é o que você toca. Mas você tem que ser mais forte, a vontade tem que ser maior. Se você quer realmente mudar a sua vida, você tem que fazer isso. Dizer para você mesmo, o que é real é o que está dentro de mim, né? Para que ele se materialize no mundo físico, eu preciso acreditar primeiro dentro de mim. Então, Neville fala, né? Você não tenta mais forçar as coisas do mundo físico, porque você já aceitou na sua imaginação que o desejo já é real dentro de você. A substância original pura, ela já existe dentro de você. Ela é a sua consciência, a sua centelha divina. Então, quando eu dou atenção ao que está dentro de mim, eu estou dando atenção à minha essência, à minha divindade que está dentro de mim. O verdadeiro reino dos céus. Esse é o verdadeiro reino dos céus. Você está dando atenção a Deus que está dentro de você, a divindade que está dentro de você. E é Ele que vai trazer esse sonho para a sua realidade. Mas primeiro você precisa acreditar nele. Acreditar que Ele está dentro de você e que Ele pode mudar a sua vida. Uma coisa importante, outra dica bônus. A sua centelha divina é que vai lhe orientar nesse processo. É ela que lhe orienta desde o início, que você toma a iniciativa de despertar sua consciência. Então, a importância de você limpar as memórias. A importância de você fazer Ho'oponopono todos os dias. Hoje, amanhã e depois. Certo, meus amados? Então, é isso. O vídeo de hoje foi sobre isso, sobre a imaginação, sobre dominar, né? Ter o seu controle interno, aceitar o seu sonho, que ele é real dentro de você. Você tem o poder de mudar sua realidade. No capítulo 11 fala que você tem o poder de mudar sua realidade. A história da menininha, né? Que você tem isso dentro de você desde o dia que você nasceu. A sua imaginação é o seu ouro, né? É a sua ferramenta, a sua mágica. Você faz mágica, é só você dar atenção a ela. Focar. O capítulo 12 fala sobre isso, sobre você focar, ter o seu controle subjetivo, a dominação interna, o seu controle interno, o foco. E o capítulo 13, a aceitação. Você aceitar de uma vez que seu sonho ele já é real dentro de você, que tudo já existe dentro de você. Basta que você comece a dar atenção a isso. Então é isso, meus queridos. Eu vou colocar uma atividade para vocês lá no grupo de WhatsApp. Sobre algum desses capítulos, eu ainda vou ver qual é a atividade. Para quem tiver interesse em entrar no meu grupo de WhatsApp, os exercícios estão lá. E eu acho que é isso. Agradeço pela oportunidade de passar um pouco do que eu aprendi durante essa jornada, porque não terminou. Se iniciou, mas não terminou. Estou aqui aprendendo como vocês e passando um pouco do meu conteúdo, ou do conteúdo que eu tenho, de aprendizado que eu tive durante essa caminhada. Então, desde já agradeço, é com muita gratidão, né? Que eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Gratidão.